tarde, boa noite, meus irmãos queridos. Neste momento são 18 horas e 49 minutos em Campinas. E aqui estou para fazer o aviso, o chamamento para o nosso culto na Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. No município de Borda da Mata temos hoje o culto de louvor e adoração com a Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouquinho, às 19h30, eu não poderia deixar de fazer algo, de trazer uma santa palavra voltada para a ceia do Senhor, para que vocês me assistindo, daqui a pouco já entra direto de Borda da Mata. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer aos irmãos que estão sempre me prestigiando, estão sempre prestigiando a obra, estão sempre prestigiando a santa palavra de Deus. E hoje quero dizer para os irmãos que tem uma palavra para você, para mim e para você, uma palavra voltada para a Santa Ceia do Senhor, uma palavra que eu tenho certeza que vai nos ensinar bastante, vai nos exortar e com toda certeza estaremos aprendendo cada vez mais. Queridos irmãos, sem perda de tempo, vamos orar, vamos falar com o Pai. O Pai está esperando para falar com nós. Vamos conversar com Ele, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, hoje, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas, tem o culto da Santa Ceia do Senhor. O meu pedido é que o Senhor abençoe cada denominação, cada pastor, cada obreiro que estará na frente dos trabalhos para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor vai derramando sabedoria, entendimento, humildade para cada um de nós, Pai, para que eu e os ouvintes e a minha equipe lá em Borda da Mata seja bem-aventurada, seja abençoada com o teu poder, com a sua sabedoria, em nome de Jesus, amém. Os irmãos que estão nos prestigiando pelo Facebook, daqui a pouco, assim que eu terminar, eu coloco no YouTube. Vocês podem responder, podem fazer pergunta, pode compartilhar, irmãos, porque agora nós vamos iniciar a santa palavra de Deus com tremor e com respeito e com temor. Não seria diferente, eu preciso falar sobre a ceia do Senhor. Queridos irmãos, a palavra de hoje está em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1 ao 34. Do capítulo 11 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 34. Os irmãos que gostam de acompanhar, abrem as suas Bíblias, abrem o seu celular e acompanhem a santa palavra de Deus. E como é o meu costume, vai lá o tema desta noite, noite maravilhosa, noite de antecipação ao nosso maravilhoso culto de louvor e adoração com a Santa Ceia do Senhor, que logo mais às 19h30 será realizado no município de Borda da Mata. O tema de hoje é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmão, de tudo que nós vamos ver aqui, você que mora na Borda da Mata, que está me assistindo, se a tua missão, a tua igreja, ela serve a Santa Ceia no dia 1º do mês e não deu por irmão ou para irmã participar
venha até a nossa igreja e participe. Nós estamos de porta aberta, e depois desta palavra santa, os irmãos vão ver que é assim mesmo que nós temos que agir. Se o irmão não participou da Santa Ceia na sua casa, na sua igreja, venha e participa da nossa, porque o importante de tudo é participar, e como participar é o que vai ser falado hoje. Então, irmãos, eu vou começar a repetir o tema. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Na introdução, irmãos, eu quero falar um pouco do mundanismo. O mundanismo dos crentes da igreja de Corinto transparece de diversas maneiras, com divisões, com imoralidade, com contendas, com orgulho. O mundanismo da igreja acabou afetando também os cultos. E aí entrou Paulo, aí entrou o nosso apóstolo Paulo, para corrigir a igreja de Coríntios sobre a Santa Ceia do Senhor. E nós, na palavra de Deus, dentro dessa introdução, nós vamos ver 3 problemas principais que surgiram na igreja em relação a esses cultos. Problema sério, problemas de divisões, problemas de orgulho, problemas de dissensões. Esses 3 problemas são a posição da mulher no culto. Segundo, a maneira como a ceia do Senhor estava sendo celebrada no culto. Terceiro, o correto uso dos espirituais no culto, dos dons espirituais no culto. Mas hoje, por causa do tempo, nós vamos ficar com a de número 2, a maneira como a ceia do Senhor estava sendo celebrada no culto, nos cultos da igreja de Corinto. Por isso hoje nós estaremos falando do segundo problema. E a palavra de Deus está focada nos versículos 17 ao 34, conforme eu já disse aos irmãos. E vamos falar sobre problemas com respeito à ceia do Senhor. Eu quero ler para os irmãos todos esses versículos, para depois nós começarmos a explanação da santa palavra de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo precisou ser rude, Paulo precisou ser brusco, porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Misericórdia! Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo,
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Aleluia, aleluia. E muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for necessário, né, irmãos? Então, irmãos, dentro desses versículos, Paulo faz uma correção gigantesca, uma correção que era para aquele tempo, sim, foi válida para aquele tempo, sim, mas é válida para hoje. É uma correção para nós, que muitas vezes não entendemos, ou muitas vezes somos mal ensinados através da religião. O número 1, eu quero dizer para os irmãos na explanação da palavra, que as repreensões do apóstolo Paulo à igreja, essas repreensões, Paulo repreendendo a igreja de Corinto, estão nesses versículos que eu li, mas estão agrupados nos versículos 17 ao 22. Paulo acabara de fazer um elogio à igreja. No versículo 2 desse capítulo 11, Paulo faz elogios à igreja, mas agora repreende severamente, porque ele está falando e está vendo algo errado a respeito da Santa Ceia do Senhor. As divisões da igreja haviam chegado a proporções alarmantes, além do culto à personalidade em torno de alguns líderes. Agora Paulo mostra que havia também um certo esnobilismo odioso dentro da igreja, dos ricos em relação aos pobres. Isso é muito sério, né, irmão? Isso é muito sério. Os crentes estavam indo à igreja e voltando para casa piores. Você já pensou, irmãos? Você vai participar da Santa Ceia com os irmãos. Às vezes você está abatido, às vezes você não está naquele dia, mas você vai porque você é fiel, e você volta pior do que quando você foi.
Então, algo errado, tem algo errado acontecendo na tua vida, tem algo errado acontecendo entre a comunhão com os irmãos. Por isso que Paulo dictou que aquele que volta pior é porque estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhando os pobres. O número 2 é a deturpação da festa do amor. Amor, irmãos, a festa do amor era aquela confraternização que se fazia na igreja primitiva, e até uns 100 anos atrás ainda se faziam nas igrejas dos nossos dias, que era um almoço ou um jantar de confraternização entre o espaço da chegada da Santa Ceia do Senhor. E o que Paulo dictou que estava acontecendo? Os que podiam eram para levar alimentos, e aqueles que não podiam, claro, não podendo, não levavam os alimentos, e que ali não era para haver acepção de pessoas, ali era para chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra. Mas Paulo dictou que ali havia discrepância, que ali havia desinteresse por aqueles que nada levavam, havia um pouco caso e abandono por aqueles que queriam participar da comunhão, mas eram colocados de lado devido à situação financeira. Por isso que esse número 2 que eu coloquei aqui é a deturpação da festa do amor. Chamava-se festa do amor. Aqui eu vou dizer para vocês, a festa do amor era uma refeição que a igreja tinha antes da ceia do Senhor. Os ricos, aqueles que podiam, levavam os alimentos, e aqueles que não podiam, não levavam, mas a intenção era a união, a comunhão, a participação, sem acepção de pessoas. Os crentes se reuniam para participar de uma refeição em comum. Eles comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam, e depois, neste clima de comunhão, eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Bonito isso, né, irmão? Como é bonito, né? Se não houvesse essa dissensão, se não houvesse essa ganância, se não houvesse a falta de amor. A Bíblia fala desta festa lá em Judas capítulo 12. Alguém quiser ler, aliás, Judas é só um capítulo, é versículo 12. No dia de celebrar-se a ceia, no domingo, servia-se uma refeição completa. Era uma comemoração da última ceia do Senhor, quando os elementos simbólicos eram servidos depois da refeição. Além de seguir o exemplo do Salvador, a festa do amor era para os cristãos ricos uma oportunidade semanal, regular, para repartir um pouco os seus bens materiais com os pobres. Todos traziam alguma coisa para comer na festa do ágape, mas proporcionalmente às suas posses. De acordo com as suas posses, você levava. Assim, os pobres poderiam participar de uma boa refeição pelo menos uma vez por semana. Depois deste banquete, então eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Mas não foi isso que Paulo viu. Paulo viu que eles se ajuntavam para pior. Está lá no versículo 17.
O culto deles não estava centrado nem em Cristo e nem no amor ao próximo, mas neles mesmos. Era um culto antropocêntrico, era um culto do homem para o homem. Tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia. Eles reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. Havia divisões, partidos, cisma entre eles. Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento e um só propósito. Havia um ajuntamento, mas não comunhão. Eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. O cerimoniamento é um grande perigo. Deus não se impressiona com os nossos ritos, nossos cerimoniais. Ele vê o coração do adorador. Eles celebravam a ceia, mas para Deus aquilo que faziam não eram a ceia. Eles eram snobs, orgulhosos. Os ricos comiam os melhores churrascos e bebiam os melhores vinhos, até a embriaguez, enquanto os pobres ficavam com fome. Eles feriam a comunhão, humilhavam os irmãos pobres. O que é que Paulo viu na Santa Ceia do Senhor? Ele viu pessoas embriagadas, ele viu pessoas soberbas, ele viu pobres sendo humilhados, ele viu pobres não querendo mais participar desta comunhão, ele viu pobres desprezados. Isso é muito triste, irmãos. Eles se entregavam a excessos dentro da igreja de Deus. Está lá no versículo 21, irmãos. Enquanto deixavam os pobres passando fome, os ricos comiam, empanturravam-se e embebedavam-se num claro sinal de excesso e de falta de domínio próprio. A glutonaria e bebedeira são obras da carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5. Por isso que chama obras da carne. Eles se reuniam para pecar. Sabe o que é reunir na igreja? Participar da ceia, reunir num jantar, num almoço de confraternização para pecar. Eles desprezavam a igreja de Deus. Ah, tenha misericórdia, meu Deus. Eles desprezavam a santidade de Deus, a santidade da igreja e o amor ao próximo. Isso está no versículo 22, irmãos. Terceiro, o significado da ceia do Senhor. Está no versículo do 23 até o 26. A ceia do Senhor está centralizada na obra expiatória de Cristo. Seu corpo foi partido e o seu sangue foi vertido para a nossa redenção. Foi vertido para a nossa redenção, irmãos. Presta atenção. O seu sangue é o selo da nova aliança, onde Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura pelos méritos de Cristo. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada de 3 verdades essenciais da fé cristã. Vamos para essas 3 verdades. Primeira verdade: olhando para trás. Olhando para trás significa a morte de Cristo. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem a cruz de Cristo.
Cristo ordenou que sua igreja relembrasse não seus milagres, mas sua morte. Devemos nos lembrar porque Ele morreu, como Ele morreu e porque Ele morreu. Segunda, olhando para frente. Primeiro olhando para trás, agora olhando para frente. Olhando para frente, você está olhando, está imaginando a segunda vinda de Cristo. Há um momento de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão, no mundo onde o mal tem feito tantos estragos. E a terceira e última, olhando para dentro, o autoexame. Está lá no versículo 28. Não somos juízes dos outros, devemos examinar-nos a nós mesmos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Examina-se e coma. Eu vou repetir, irmãos. Não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Aleluia! Examina-se e coma. Tem mais uma, irmão. É até a quarta. Eu falei a terceira e a última, mas tem a quarta. Olhando ao redor. Está nos versículos 33 e 34. Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e com os nossos irmãos. Na ceia os céus e a terra se tocam. E agora, os perigos em relação à ceia do Senhor. Paulo lista alguns perigos com respeito à ceia do Senhor neste texto. A. Participar da ceia do Senhor indignamente. João Calvino entende que a nossa dignidade para participarmos da ceia é a consciência da nossa indignidade. Indigno de participar da ceia é aquele que assenta-se à mesa do Senhor de forma leviana, irrefletida e despreparada, tanto doutrinariamente como comportamentalmente. Essa pessoa será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será tido como culpado direto da morte de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que quem participa da ceia do Senhor indignamente torna-se culpado de derramar o sangue de Cristo. Isto é, coloca-se não do lado dos que estão participando dos benefícios de sua paixão, mas do lado dos que foram culpados por sua crucificação. Oh Deus poderoso! E participar da ceia do Senhor sem discernimento. O crente precisa discernir o corpo de Cristo partido da cruz, ou seja, a obra da redenção em seu favor, e também precisa discernir o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja de Corinto não estava amando uns aos outros, portanto ela não estava discernindo o corpo. A consequência da falta de discernimento do corpo levou a igreja a comer e beber um juízo para si. Fraqueza, doenças e morte. Irmãos, eu vou ler a conclusão. Já está 19:19, daqui a pouco já começa o nosso culto de Santa Ceia em Borda da Mão.
Na conclusão, eu quero dizer para os irmãos que, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja, irmãos, em cima dessa palavra, não podemos ser frouxos conosco mesmo, não podemos ser condescendentes com os nossos próprios erros, devemos nos julgar a nós mesmos e nos corrigirmos, devemos distinguir com clareza quem somos. O juízo de Deus para o crente não é a perda da salvação, nem a condenação eterna, mas a disciplina amorosa. Na vida do crente, fraqueza, doença e morte podem ser disciplina de Deus para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. A disciplina de Deus visa sempre nos fazer voltar para Ele e nos livrar da condenação do mundo. Agora, irmãos, quando nós participarmos da ceia, que o pastor, dentro da palavra de Deus, ele começa a consagrar o pão e o suco e o vinho. Ele começa, e vocês começam a ouvir essa palavra de Coríntios, que Paulo, geralmente, a gente começa desta maneira, e nós vamos lembrar o que nós aprendemos hoje, e tenho certeza que o nosso coração vai se alegrar, porque nós se corrigimos, e tenho certeza que essa correção será para o nosso bem, será para a nossa vitória. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nunca mais nós vamos se enganar, nunca mais nós vamos levar a ceia sem termos conhecimento o que realmente é a ceia. Por isso que quando o pastor, o presbítero, aquele que está autorizado a servir a ceia do Senhor, ele começar dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, é o meu corpo, e o meu corpo é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cada um de nós agora vamos lembrar nessa pregação de hoje, irmãos. Tenho certeza disso, irmãos. E vamos terminar por aqui, vamos agradecer a Deus. 19h23. Pai querido, Deus amado, obrigado por esta palavra, por esse ensinamento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu precisava desse ensinamento, Pai. E também eu tenho certeza que aqueles que ouviram comigo, que me acompanharam e que vão ouvir também mais tarde pelo YouTube, eles também vão ver no Facebook este esboço, aprenderão, valorizarão, darão mais valor na ceia, não ficarão acanhados porque não puderam tomar a ceia num determinado dia da sua igreja, não consegue ir para outra, porque acha que está pecando, porque acha que está cometendo erro, e não é por aí. Os erros nós cometemos às vezes dentro da nossa casa, porque nós
não sabíamos de muitas coisas que é considerada errônea dentro da cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Por isso, Pai, cabe a mim te agradecer, pedir uma noite abençoada, pedir que o Senhor abençoe e leve as pessoas que estão caminhando, já estão saindo para os cultos, e que seja uma noite abençoada, uma noite de sono, de descanso. Amanhã é segunda-feira e tenho certeza que dias melhores virão. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Linda.